Para quem não conhece o Martins, PY2HN, provavelmente não faz 6 metros, né? Quem não lhe conhece não vai fazer 6 metros. Porque se fizesse 100 metros, com certeza conheceria o Martins. Martins tem uma formação em publicidade, é publicitário, formado em Direito, não sabia disso. É professor universitário da Universidade de Guarulhos. Ele mesmo escreveu aqui, ó, fanático por 50 MHz. Olha só. Eu só quero lembrar um caso rapidinho, eu vou tomar 1 minuto do seu tempo. Esse menino aqui não tinha, esse neném não tinha Hotel 2, né? Você lembra disso? Não tinha Hotel 2. Eu levei um 817, abril passado, né? Abril passado. Eu levei um FT817 com 5 watts, que na verdade dava 2,5, porque estava na bateria, e com uma anteninha de polinho que eu joguei em cima do alojamento. Literalmente, eu peguei assim e joguei em cima. O Glauber sabe como é que é lá? Uns containers. Aí eu chamei o CQ. O Martins, não tem que fazer. Eu chamei o CQ, veio uns 3 americanos, 4 americanos, 5 americanos, PY2HN. Eu falei, não é possível, né? PY2HN, eu escutei tanto você quanto o Luizinho, PY2, eu sei que não me escutou. Né? O Luizinho não conseguiu me fechar o contato. Foi um prazer tão grande ver a alegria dessa criança do outro lado, no escape. Pô, consegui fazer HH2. Falei, eu queria ter essa determinação. Bom, esse é o Martins, vai falar de 50 MHz para a gente. Eu já tomei 2 minutos do seu tempo. Você só tem 20 agora. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu queria agradecer ao Fábio e o pessoal que me convidou aqui. Para mim foi um grande prazer. E prazer muito grande foi fazer esse contato HH2 com o Fábio. Eu acho que eu fui um que fiquei amolando ele. Fábio, pelo amor de Deus, leva o rádio. Fábio, vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Ele falou, mas não tem como. Eu falei, mas vamos tentar, pelo menos tentar. E essa tentativa surtiu um efeito tão legal que eu fiquei extremamente feliz. E ele falou, eu realmente fiquei como uma criança. Eu fiquei extremamente feliz, porque eu sou muito fanático por 6 metros. Vou mostrar para vocês aqui uns gráficozinhos dos meus contatos em HF 6 metros. Vocês vão falar, pô, o cara gosta de 6 metros. Infelizmente, como vocês viram o primeiro slide do Felipe aí, ele falando sobre propagação, ou eu vou para outras bandas, ou vocês nunca mais vão me ver falar em 6 metros, porque é mais ou menos daqui uns 13, 14 anos, na idade que eu estou, eu já tenho que ficar pensando se eu vou continuar em 6 metros mesmo ou não. Bom, meu nome é Martins, como ele já disse, PY2 Hotel November, eu sou do Japi DX Group, a gente tem feito bastante expedições também, tudo em VHF, e é uma coisa muito legal. Às vezes a gente se questiona por que a gente não consegue um determinado contato em VHF. A gente não consegue simplesmente porque na outra ponta não tem quem fique lá e acredite que é possível, e isso daí é possível. Então, por isso que muitas vezes não saem contatos de 300, 400, 500 e até 900 quilômetros aí, porque não existe na outra ponta as pessoas para fazer. Tá? Eu sou radioamador desde 1992, mas em 6 metros eu tenho mais ou menos uns 18 anos que eu iniciei, mas eu fui obrigado também, antes de começar a palestra, a parar por causa de interferência que eu comecei a dar na minha região lá, e isso me atrapalhou muito e me desanimou bastante. Eu acabei vendendo minha estação toda com muito dó, mas eu falei, eu não posso prejudicar ninguém, então eu vou parar. Só que, graças a Deus, tudo mudou, as coisas mudam, e eu pude voltar aos 6 metros e dei continuidade naquilo que eu tinha começado. Eu fui editor da revista Arep Express, que era uma revista da Eletropaulo, durante bastante tempo, de 96 a 98, e depois editor também da revista QTC Magazine, de 99 a 2003. Ela só foi viável graças à ajuda de todo mundo que colaborava imensamente com artigos e com tudo para eu poder dar sequência no trabalho e tudo mais. O Egon deu muita força, o Flávio deu muita força, muitas pessoas deram muita força para a gente poder dar continuidade aí na revista. E vocês veem, é muito difícil a gente não ter uma revista profissionalmente e conseguir fazer com que ela durasse todo esse tempo. Então, foi uma conquista nossa também. Eu vou falar um pouquinho de expedições, por quê? Porque foi numa dessas expedições que nasceu o meu gosto por 6 metros. Então, tenho muito mais expedições que essas aí. São expedições locais e tudo mais, mas voltado para o IOTA. E a gente começou a fazer as expedições, e em 1997, lá na Ilha das Couves, o Jacinto PY2 Hotel Papa Alpha, ele era o que adorava 6 metros, ele gostava demais de 6 metros.
E nós levávamos para 10, 15, 20 antenas full size, a gente queria fazer um bom trabalho e tudo mais, e a gente perdia praticamente meio-dia instalando aquelas antenas e tudo mais. Aí chegou a noite lá, um belo dia, o Jacinto me tira da bolsa dele 2 araminhos de 1 metro para cada lado, montou lá, nós sofremos para fazer contato, ele montou lá e começou a fazer uns contatos em 6 metros. Eu falei, mas o que é isso, Jacinto? Ele falou, não, isso daqui é muito legal. Ele começou a fazer contato que não parava mais. Eu falei, mas como? A gente perde meio-dia, o cara com 5 minutos aqui, ele puxa um fiozinho para cá, outro fiozinho para lá e fez. Aí ele falou, isso é a banda mágica. Eu nunca esqueci disso. Eu falei, nossa, isso é milagroso, é mágico mesmo. Para quem não fica muito atento a como é que funciona os 6 metros, a gente acha que é mágico, que ela aparece do nada a propagação, some do nada, quem fez o contato fez, quem não fez, não fez, e assim a gente vai levando. Veja só, eu fiz um gráfico aqui para mostrar para vocês o verdinho é os 6 metros, o restante são as outras frequências de HF. Então, eu realmente gosto muito e sou muito determinado para fazer esses contatos. Por que eu pus o nome da minha apresentação de que observação, paciência e determinação? Eu não sou expert em propagação. E eu falei ainda para o Fábio, Fábio, eu não sou expert, o que eu vou falar para vocês? Depois eu fiquei parado e pensei, eu falei, pô, espera um pouquinho, eu tenho bastante contatos, eu fiz muitas coisas, alguma coisa eu tenho que eu posso passar para o pessoal e ajudar. Infelizmente, essa ajuda aqui que eu vou passar para vocês, que espero que seja uma ajuda, é uma ajuda em fim de ciclo. O que significa isso? Que possivelmente a gente não faça 6 metros por mais uns 12 ou 13 anos aí, infelizmente. Então, eu já estou começando a ver o que eu vou fazer, porque eu fiquei chateado. A troca de informação é extremamente importante nos 6 metros, porque é uma coisa que acontece do nada e termina do nada. E um belo dia, eu só vi spot do Peter. Eu peguei e liguei para o Peter. Peter, o que você faz para poder escutar, fazer sempre os contatos 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 11 horas, meia-noite e tal? Ele falou, Martins, primeiro segredo, rádio ligado dia e noite. Eu falei, bom, primeiro segredo reservado. Mas agora, e o restante, como é que eu vou fazer? E aí fui batendo papo com ele, foi vendo para cá, para lá, e a gente foi chegando a umas conclusões aqui. Sim, outra coisa aqui também. Observar as aberturas quando acontece e horários. Assim que eu comecei. Quando que começam as aberturas? Quais os horários que começam? O que acontece? Até aí eu não tinha perguntado o porquê. Bom, hoje em dia, o que eu faço para poder começar os meus contatos em 6 metros? Baixo o mapa ionosférico, que é muito importante, apesar dele ser para HF, ele serve muito para mim para 6 metros. Começo a escutar beacons, spot, clusters, o XB, o RO, o LU5FF, que são outros grandes indicadores. Vocês começam a escutar o XB chamando, não tem sinal, não tem bico, não tem nada. Para quem não sabe, a gente fala, pô, mas não tem nada, mas ele já está chamando. E aí passa uma meia horinha, 10, 15 minutos, ele começa a fazer um contato atrás do outro. Então, ele é um bom indicador também. Bom, indicação de possíveis aberturas nos 50 MHz. Então, o que eu fiz? Eu comecei a conversar com todo mundo e ver. Eu falei, pô, mas como é que aparece do nada, some do nada, o XB começa a chamar e, de repente, aparece, depois de 10, 15 minutos, alguém na frequência, a gente consegue fazer os contatos. E aí o RO também, cada um tem a sua escuta, um melhor que a outra. E nessa daí o Luizinho também, o PY2OC, o que ele fez? Ele tem uma antena espetacular, que depois que ele fez essa antena dele, em 1 ano e meio, ele conseguiu concluir o DXCC dele em 6 metros. Em 1 ano e meio, acho que 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, mais ou menos. Por quê? Por causa da antena dele. Ele tem uma escuta espetacular. Ele tinha 60 países, ele fez 40 países em 1 ano e pouquinho. Para quem conhece 6 metros, sabe que é muito difícil a gente fazer isso. E ele barbarizou. Então, por exemplo, o que a gente faz? Monitoramento de sinais nas faixas de 30 e 40 MHz. Então, esse é um bom indicativo de que a propagação vai abrir para 6 metros. Então, o que acontece? Ele começa a monitorar, ele começa a escutar algumas coisas diferentes lá, ele já começa a chamar, porque é certeza absoluta não, mas é quase que certeza absoluta que vai abrir para 6 metros. Então, é isso que acontece, a propagação vem vindo, e ele vai chamando, e chega nos 6 metros,
e ele faz o contato. Aí a banda mágica, é a mesma coisa que você faz um truque, e de repente você ensina o truque para o cara, você fala, mas era isso? Só que era isso, faz toda a diferença para a gente nos contatos de 6 metros. Então, isso é um bom indicador. Então, entre setembro e março, uma outra observação que eu fiz também, e a gente conversando com um com o outro, entre setembro e março, esses monitoramentos em 30 e 40 MHz são muito importantes. Que a gente escuta bombeiros, polícias dos Estados Unidos, da América do Sul, idiomas asiáticos e tudo mais. Então, a gente começa a perceber que a propagação vai abrir em 6 metros. Outra coisa. Algumas frequências, por exemplo, 30-220 é a central de táxi espanhol, que a gente também fala, é um outro grande ponto para nós, para a gente poder começar a desenvolver. 32-475, com idiomas asiáticos. E aí, conforme o idioma, conforme as possibilidades e as conversas que estão acontecendo, a gente vê para que lado que nós vamos apontar a antena. E aí, aliado com o nosso mapa ionosférico, com as condições de propagação que estão acontecendo, com os beacons, que é outra coisa extremamente importante da gente estar escutando também, porque se tiver beacon no sinal, nos 6 metros, nos 50 MHz, é sinal que, com certeza absoluta, vão abrir para alguns locais. Portadoras de TV, extremamente importante, extremamente. Às vezes, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, quando há possibilidade da gente estar nesse horário em casa, o que acontece? A gente começa a monitorar a escuta, as portadoras de TV, certeza absoluta que a gente vai conseguir fazer contato. Esse é um outro grande indicador que traz muitas vantagens para a gente que gosta de 6 metros. Existem várias frequências e várias portadoras de TV. Existem listas e listas. É só a gente entrar na internet, procurar, e é um grande sinalizador para nós. Aberturas abrangentes para a Europa. Esse ano aqui teve grandes aberturas, não espetaculares, mas teve grandes aberturas para a Europa. O ano passado foram as melhores ainda. Então, a abertura para a Europa, a gente fica tudo babando. Por quê? Porque é a oportunidade de fazermos países novos. Grande oportunidade. Então, essas aberturas para a Europa é um conjunto de propagação F2 para nós, tá? E mais esporádica para eles lá. Então, isso costuma acontecer, normalmente, de março a junho, que é o fim da primavera e início do verão europeu. Então, quando começa essas coincidências aí a gente começa a ver que existem possibilidades para nós fazermos contatos em 6 metros legais. Então, vocês estão vendo que observar paciência e determinação é tudo em 6 metros. Então, você pode ficar com o rádio ligado, legal, mas a gente tem que observar o que está acontecendo para a gente ver se tem condições ou não. Como eu não sou especialista em propagação, eu precisei observar muito, conversar muito para ver como eu vou conseguir fazer mais países em 6 metros. Até esse ano aqui, eu tinha um objetivo meu, era chegar a 150 países. Eu estava com esse objetivo. Então, eu ponho um objetivo no começo do ano e eu falei, esse é o meu objetivo, é isso que eu vou fazer. Só que, infelizmente, eu não vou conseguir chegar. Vão faltar 6 países para eu chegar nos 150 países. E eu fiquei meio frustrado, porque eu falei, puxa vida, a propagação mais 13 anos para frente, que com certeza a gente não vai ter propagação em 6 metros. E daqui mais 13 anos, sabe Deus onde eu estou, né? Se eu estiver aqui ainda, eu vou pegar mais os meus 6 paizinhos e vou embora. Então, TEP, a transequatorial, propagação transequatorial para nós. TEP, mesmo que não exista mais propagação alguma, TEP é como eu falei no VHF, porque os 6 metros é VHF, se tiver gente lá em cima, a probabilidade de nós fazermos esses contatos vão ser grandes. Só que o que acontece? São os mesmos de sempre. Tá? Então, o TEP ele acontece nos meses quentes, independente de atividades solares. Então, normalmente é de setembro a março. Esse de setembro a março desse ano aqui, a gente teve grandes atividades, deu para fazer coisas muito legais. E aí é justamente isso que acontece. Às vezes a gente vê alguma expedição que vai acontecer, uma expedição assim, muito difícil da gente fazer os contatos, e aí você vê, puxa vida, não tem condições, não tem TEP, não tem isso, não tem aquilo, como é que eu vou fazer contato com o cara? Então, quando o Fábio falou que ia para lá e eu vi que existia condições, eu falei, Fábio, pelo amor de Deus, leva o rádio que eu vou dar um jeito da gente fazer o contato. Aquelas aberturas para a Ásia também, que é uma outra coisa que a gente... Quem gosta? Todos nós gostamos de DX, gostamos de caçar alguma coisa diferente. Uns são fanáticos como eu por 6 metros. O que acontece?
Quando a gente começa a ver a possibilidade de fazer contato com a Ásia e a Oceania, a gente já começa a ficar danado. Aí fala, hoje é o dia. E aí a gente começa a escutar monitoramentos e tudo mais, até tentar fazer os contatos com o sujeito. Tinha um KH9, acho que foi um KH9 mesmo, KH8, eu não me lembro bem, e o cara, existia a possibilidade, a gente marcou SCAD, conversamos com ele, falamos, vamos tentar, e ele, uma pessoa extremamente gentil, tentou. O Fred fez primeiro, o Luizinho segundo, e eu, desesperado lá, falei, só falta o cara não me escutar, me escutou, consegui fazer o contato também, e ele pagou via LOTW rapidinho, então foi bom para todo mundo. Então, essas aberturas para a Ásia e Oceania são F2, muita atividade solar e manchas solares, tem que estar o SFI bem alto. É uma outra condição da gente fazer esses contatos também. Tem época certa, e a gente tem que ficar monitorando e ver, é hoje, não é hoje, e ficar determinado e vamos que vamos, senão o negócio não sai. Outra coisa também que é de suma importância, eu acho que fiz, para vocês terem ideia, 30% dos meus contatos, que eu consegui fazer contatos assim diferenciados, foi em CW. Por quê? Se você não tiver a condição de fazer um contato desse daí em CW, em fonia dificilmente vocês vão fazer. Por quê? Ruído altíssimo, eu tenho muito problema de ruído. Até os caras acham que devem pensar, pô, aquele velhinho é surdo, porque o cara manda para mim e eu não consigo escutar de jeito nenhum, porque o ruído é muito alto, eu moro no centro da cidade, então é difícil da gente fazer contatos. Só que eu sou persistente, enquanto eu não fizer o contato, eu não fico satisfeito. Então, o CW ele salvou muito os meus contatos em 6 metros. Às vezes o cara chegava super baixinho, mas eu conseguia, de alguma forma, fazer esse contato. Se fosse em SSB, eu não ia fazer de forma alguma, porque ele era muito baixinho. Então, eu sempre dei muita preferência por CW também. E isso foi legal, porque o CW é uma outra modalidade que deixa a gente extremamente realizado, feliz. Tem gente que tem capacidade para escutar muito melhor, e velocidade e tudo mais. Então, aí já vai participar de concursos e outras coisas mais. Eu tenho 132 países em CW, 102 em SSB, 144 total. Faltam só 3 cartões para serem pagos, que eu estou insistindo, está um pouquinho difícil, mas eu vou conseguir. Outra coisa, a estação, o que manda na estação de 6 metros, como em qualquer outra estação, mas 6 metros é muito importante, são as antenas. Se não tiver antena boa, é muito difícil da gente fazer bons contatos. Por exemplo, ele falou uma coisa aqui que foi extremamente importante. Quando existe propagação, independente de contato, você consegue em 6 metros fazer países novos. Só que tem o seguinte, quando a propagação está mais ou menos meia boca, você tem que ter boa antena. Estou falando que o Luizinho, em pouquíssimo tempo, ele completou dele, ele tem o quê? Uma antena de 12 metros de boom, 9 elementos. Ele escuta até mosquito no outro país. O cara escuta e ele escuta tudo. Então, é muito legal a antena. O que eu fiz? Eu não tenho muito espaço, então eu fiz 2 antenas empilhadas de 5 elementos cada. Eu peguei o site do inglês lá, comprei, importei todos o que eu precisava para desenvolver a antena, e eu mesmo fabriquei minha antena, que foi uma outra coisa extremamente prazerosa. Porque quando você fabrica e fica tudo bonitinho, tudo certinho, tudo alinhadinho, tudo legal, e você tem um resultado, você fala, nossa, agora está muito bom. Esse daí foi todo o processo de fabricação, o que eu fiz e tal. Me deu muito prazer também em produzir as minhas antenas, foi uma coisa que foi muito legal. O que eu tenho? A minha antena é uma antena boa, não é espetacular. Eu gostaria de ter uma antena espetacular. Eu não posso fazer porque eu não tenho espaço. Se eu tivesse espaço, eu ia arrepiar. Ia fazer uma antena bem legal. Eu tenho um amplificador que ele sai perto de 400 watts, que eu não tenho saído com essa carga total também, porque eu preciso dar uma acertada na minha antena, porque ela acabou mudando e ela não está com a estacionária legal a de cima. E ela é empilhada, ela não está muito legal. Então, eu estou saindo com um pouco menos. Mas com 400 watts e esse sistema de antena, com condição até um pouco não muito boa, eu consigo fazer uns contatos super legais. Outra coisa também, que eu acho que, para a gente finalizar aqui, eu não vou prolongar muito, o que a gente precisa observar?
A gente vive falando algumas coisas aqui, que porque os 6 metros os caras ficam chamando de 50, 110, isso assim, assim, assado. Mas o que acontece? Que a gente tem que pensar, e por isso que a gente tem que falar para as pessoas. Muita gente nova começando nos 6 metros. Então o cara vem para os 6 metros, o que ele vê? Ele escuta o sujeito chamando em 50, 110 e faz o contato 50, 110. Como ele não conhece muito bem a banda, ele não sai de 50 a 110. Ele falou, é aqui que eu fiz aquilo, é aquilo que eu peguei o peixe grande, é aqui que eu vou pegar outro peixe grande. É que nem o pescador que sai daqui, o que vai para lá, o cara pega lá no lugar dele. Então é meio esquisito isso. Então, oi? Mas só que aí é questão de nós conversarmos com as pessoas para eles poderem estar sendo sempre lembrado disso. Olha, pessoal, 50 a 110 é frequência de chamada. Chama em 50 a 110, ou sobe ou desce. Não tem segredo. E eu acho que é questão de educação também. Você chamou, sobe ou desce. Então, aí, tem gente que fica em 50, 110, fez um contato e não quer sair de lá de jeito nenhum, só que acaba atrapalhando, porque como é uma frequência internacional de chamada, outras pessoas de outros países, que às vezes as pessoas que estão aqui não estão escutando, começam a atrapalhar. Faça a sua chamada, suba ou desça. Se verificar, outra coisa também que eu acho que é importante, por quê? Às vezes eu estou em 50, 105 chamando, já fui até apelidado de beacon, o cara fala, pô, o cara parece um beacon, ele fica chamando direto. É lógico, eu vejo que a condição está boa, eu fico chamando. Então, o que acontece? Às vezes eu vejo um spot do Rolf exatamente, alguém spotou o Rolf exatamente em 50, 105. Eu não estou escutando nem o cara, nem o Rolf. Então, o que eu faço? Eu saio daquela frequência e vou para outra. Porque se ele está trabalhando e as pessoas estão fazendo contato, eu não estou escutando nem nada, eu não vou atrapalhar ele de forma alguma. Às vezes eu posso atrapalhar, nem eu, nem ele fazendo os contatos. Então eu saio. Eu acho que é uma gentileza que nós temos que pensar nisso. Viu um spot? Cai fora. Ou não, às vezes o cara vê um spot, um baita de um DX lindo de morrer, em 50, 102. Aí o cara vai para 50, 102 e fica chamando lá. O que adianta? Não está escutando o cara, não adianta ficar chamando em cima. Sai de lá, espera escutar e volta para lá. Isso é bom para todo mundo. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar um pouquinho nisso para a gente poder ter retorno. Outra coisa também, que eu já fui criticado várias vezes, por causa de spots. Eu acho que spot, pessoal, é uma coisa sadia, uma coisa legal. Então, às vezes, você fala, mas você está spotando ali um cara da América Central? Veja, muita gente de 50 em 6 metros está começando. Então, um país que para muitas pessoas é coisa já batida, que já todo mundo tem, só que para muitos não é. E às vezes o cara está em 50, 115 e não está correndo o dial lá, não está andando para cima e para baixo, e fica lá e perde a oportunidade de fazer. Então, eu acho que é sadio o spot. Um bom spot, você faz o spot lá, ajuda muitas pessoas e está marcadinho, bonitinho. E as pessoas sabem, todo mundo que está por lá, e vamos trabalhar. Tá? Então, deixa eu ver, menos fáceis, pois tem iniciante. Então é isso, pessoal. Aquilo que eu falei, eu não sou um expert em propagação, mas eu acho que uma coisa muito importante para nós é a gente ter realmente, observar, paciência, determinação, para a gente conseguir fazer uns bons contatos. E foi assim que eu consegui fazer os meus 144 países, que não vou chegar aos 150, infelizmente, mesmo com toda a minha vontade eu não vou chegar, porque a propagação está terminando, o ciclo está terminando, a propagação já não está existindo, não sei nem se daqui até dezembro se a gente vai conseguir alguma coisa nova. Se conseguir, maravilha. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar com vocês. Agradeço a atenção de todo mundo e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, ou mesmo nos 6 metros. Tá bom? Um abraço. Eu gosto do Martins, dessa humildade dele, né? Se você foi convidado, Martins, você sabe disso. Não é porque você tem 144 países, não é porque você sabia tudo de 6 metros de propagação, você sabe muito bem disso quando nós conversamos, né? Você é um exemplo, para muitos aqui, que dá para fazer. Mesmo que se você não sabe nada, ou sabe pouco, ou sabe mais ou menos, você faz. Basta ter perseverança. Né? Esse aqui é um exemplo de perseverança. Muito obrigado uma vez mais, Martins. Tá bom? Gente...